11 anos de Falando Nisso, a gente na 6ª temporada, para canais abertos, fechados, a TV Meio agora nesse projeto nacional, Rede Nacional Meio, com vários estados, São Paulo, Pará, Maranhão, Rondônia, Ceará, Amazonas, Tocantins, Amapá, Acre, Mato Grosso, Goiás, uma lista que toda hora se atualiza. E também a potência da banda KU com as parabólicas, a gente continua por todo o Brasil, e a convergência digital gigante do Grupo Meio de Comunicação. Só dizendo para você que nós temos agora uma comunidade, tá, do Falando Nisso, a comunidade no WhatsApp. Então, você quer ficar por dentro de todas as notícias relacionadas ao nosso programa, as entrevistas do dia, as entrevistas especiais, a nossa agenda, né? Então, e também os bastidores do nosso programa, você acessa o QR Code que está aí no seu vídeo, tá? Na sua TV, ou no seu computador, ou no seu celular, onde você estiver vendo, você acessa para você fazer parte da comunidade do Falando Nisso, tá bom? E o nosso canal no YouTube é Falando Nisso TV Meio, tá? Deixa eu dizer para vocês, daqui a pouco nos nossos estúdios eu vou entrevistar o psicólogo Daniel Barros, né, um psiquiatra, na verdade, que é sensacional, um sucesso nas redes sociais, fala com muita clareza sobre aquilo que a gente não está dando muita importância, mas que é relevante na nossa existência. É sensacional, realmente. Então, você fica por aí, eu volto em 5 segundos com essa entrevista. Até já. Como eu falei ainda há pouco para vocês, nós vamos conversar hoje com o Dr. Daniel Barros. Ele é um psiquiatra, e é um psiquiatra que adora que a gente leia, perceba e conheça os pensamentos dele. Quando eu vejo o Dr. Daniel falando, eu fico pensando, bom, a inteligência artificial já está fazendo leitura de pensamentos. Tomara que ela já esteja numa escala rápida para a gente ler todos os pensamentos do Dr. Daniel, porque ele, inclusive, adota isso, né, como um mote de divulgação do trabalho dele. O Dr. Daniel é um dos psiquiatras mais relevantes do Brasil quando se trata da interpretação, da orientação, da análise, né, de muitas causas e efeitos que a humanidade vive, mas particularmente nessa 3ª década aí do século XXI, a gente já está aí com quase 25 anos, né, quase metade dessa 3ª década. E as emoções desagradáveis, que é o que ele também vai falar aqui com a gente hoje, elas são incômodos que devem ser percebidos de outra forma. Só que, claro que eu vou aproveitar que estou falando com o Dr. Daniel para falar sobre outros assuntos, para falar sobre uma curva U, que ele falou que o casamento é a melhor parte. Foi um dos últimos posts que ele fez, eu fiquei muito impressionada, porque todo mundo acha que casar... Ah, gente, se você não casou, não casa, até a Bíblia diz isso. Né? Mas ele diz lá, olha, se eu fosse você, casava, porque tem uma tal de curva de existência, que lá na pontinha do U é onde mora o casamento e você não vai estar só. Mas já já ele fala sobre isso. Eu vou falar sobre essa pressão para a gente ser inovador, disruptivo, falar sobre o poder do não, né? Coisas que o doutor Daniel fala e que a gente vai aproveitar a honrosa presença dele aqui no nosso programa para a gente também abordar e levar para você, internauta e telespectador. Então, falar com psiquiatras do nível do Dr. Daniel é uma oportunidade ímpar da gente se conhecer melhor e perceber o que está acontecendo no mundo e como isso impacta as nossas vidas. Dr. Daniel, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Dr. Daniel é psiquiatra, palestrante, colunista do Estado de São Paulo, da Bandeirantes Band News FM, né? Autor de dezenas de livros, Pílulas do Bem-Estar, alguns vocês já conhecem, né? Rir é preciso, viver é melhor sem ter que ser o melhor, o lado bom e ruim da vida, que a gente vai começar por ele. Então, assim, muitos livros realmente escritos e que nos tocam de uma maneira muito especial por falar muitas verdades que a gente precisa ouvir. Obrigada pelo seu tempo. Prazer estar aqui, prazer para a gente poder conversar. Doutor Daniel, vamos começar falando sobre essas questões que você tem falado em relação
a aprender desde cedo que o correto é estar feliz o tempo todo e a gente termina desvalorizando ou não dando atenção àquilo que a gente reputa como negativo nas nossas vidas. Eu queria começar particularmente com essa pergunta, porque eu acho que a gente lida muito mal com a dor e a delícia de ser humano e a gente termina deixando de usufruir de fases importantes. Por que que é importante valorizar o que é negativo também nas nossas vidas? Importante, porque é isso que nos faz humanos, né? São as nossas emoções. Então a gente gosta da alegria, a gente gosta do bem-estar, a gente gosta da euforia. Puxa, quem não gosta de estar apaixonado? Tudo isso é muito gostoso, tudo isso é muito positivo. Mas as emoções negativas, embora elas sejam ruins de serem sentidas, é de propósito que elas nos incomodam, porque elas sinalizam coisas importantes para nós. Mais ou menos como um alarme, né? Um alarme tem que ser um barulho incômodo, um barulho alto, um barulho que faz a gente prestar atenção em alguma coisa para resolver. A mesma coisa são as emoções negativas, elas são alarmes que são incômodos para chamar a nossa atenção e para mostrar que aquilo não está bom, que aquilo precisa ser resolvido, ou que aquilo precisa ser encarado ou enfrentado de alguma maneira. É isso, tristeza, raiva, medo, ansiedade, todas são emoções que, embora não sejam agradáveis de sentir, elas trazem mensagens importantes de um perigo que se aproxima, ou se você está sentindo um exagero de ansiedade, talvez de um medo excessivo que você esteja sentindo, seu alarme pode estar desregulado, né? A tristeza que mostra para nós coisas que são importantes, coisas que são relevantes. Por que que a gente fica triste de perder alguma coisa? Porque a gente gostava daquilo, né? Ninguém fica triste por perder alguma coisa que não dava importância. Então, é isso que eu digo, que as emoções, mesmo as negativas, elas têm o seu lado importante e a gente precisa aprender a dar espaço para elas e ouvir a mensagem que elas têm para nós. Agora, se a gente nasce de humanos, somos educados ou criados, como a gente fala, por humanos, e que sempre tiveram tristeza e alegria, por que que a gente tem dificuldade de lidar com os nossos problemas? E por que que isso culturalmente não é parte do nosso dia a dia? A que você atribui isso? A tristeza é ruim, né? No final das contas, é ruim ficar triste. A gente não gosta, então a gente foge disso. E tudo bem, eu acho que faz parte do ser humano tentar evitar a tristeza. Mas o que a gente não pode é tapar os ouvidos para não receber sua mensagem. Porque senão você começa a ficar anestesiado, você não começa a ter a capacidade de discriminar o que você está sentindo, o que é esse incômodo que eu estou sentindo. É mágoa de alguém? É raiva de alguém? É saudade? O que é isso? Então, de tanto a gente tapar o ouvido e não querer entrar em contato com as emoções negativas, a gente pode perder essa habilidade. Por isso, então, que eu digo que a importância de a gente não buscar, obviamente, porque é ruim, né? É negativo, é desagradável, mas a gente pelo menos está sensível e aceitar um pouco mais as coisas que a vida nos oferece. Buscar equilíbrio hoje, ele é uma trend, né? Igual como produção de colágeno, que eu digo que colágeno é uma das palavras desse século, entre outras tantas, né? Mas assim, a gente tem essa dificuldade, a gente fica o tempo inteiro, vamos produzir equilíbrio, vamos ser equilibrados, a gente acessa várias coisas, tratamentos, terapias. Hoje, a maioria das pessoas que pode tem um terapeuta para chamar de seu, né? E que é super importante, e ajuda muito o entendimento das coisas. Mas a gente tem essa dificuldade em equilibrar as nossas emoções e equilibrar o que quer que seja. Por que essa dificuldade? O ser humano ele tem uma tendência aos excessos. A gente tende aquilo que nos agrada, aquilo que é gostoso, aquilo que é recompensador, a gente tem essa tendência de querer cada vez mais e acabar exagerando, né? E a aversão ao que é ruim, a gente também tem essa tendência a exagerar na aversão e aí fugir de todas as formas. E essa nossa tendência ao excesso, eu acho que é um dos motivos pelos quais existe um tanto desequilíbrio. E mais, né? Na verdade, mas tem gente que lucra com isso. Tem gente que lucra com os excessos, vive dos excessos. Então, é isso. O cérebro humano, na natureza, né, no ambiente em que ele foi desenvolvido, ele nunca tinha tocado em açúcar refinado, por exemplo. Aí, primeira vez que você experimenta açúcar refinado, seu cérebro fala: Meu Deus, é isso que eu quero pro resto da minha vida, me dá mais, me dá mais. E aí tem alguém, né? O açúcar
meio que hackeou o seu sistema, né, de recompensa, e aí tem alguém vendendo açúcar. Então tem gente que lucra com os nossos excessos e a gente tem esse estímulo constante para sair do equilíbrio. As nossas fragilidades e vulnerabilidades viraram realmente um mercado muito lucrativo, sob todos os aspectos, né? Todas as emoções podem ser exploradas em prol do lucro, desde o medo, né, até a raiva. Você vê mercados para isso, né? E o que é uma pena. Então, por isso aí é sempre nosso apelo, a minha insistência em de lembrar a gente da importância do meio termo, do equilíbrio, de desacelerar, enfim, pensar. A nossa atenção, ela também é objeto de desejo, né, dos algoritmos. Ela está sendo hackeada o tempo todo. Ela está virando letra jurídica, inclusive. E aí eu costumo dizer, não eu, mas o que eu leio, que a mente e o meio ambiente são os principais desafios desse século. E aí eu fico pensando nesses tempos de internet. Ficou mais difícil para a gente, né? Porque se a gente não, a gente está sempre buscando esse equilíbrio, a gente está sempre lidando mal ou não muito bem com as nossas emoções. A internet veio, essas tecnologias que são aliadas e desalinhadas, veio para bagunçar tudo mesmo. A gente está em apuros, doutor. No meu livro mais recente que você citou, Mael, Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor, ele resgata alguns lemas do arcadismo, uma escola literária antiga que, no século XVIII, ela já olhava lá atrás para a Grécia Antiga para buscar algumas dicas de sabedoria. E uma dessas dicas que eles resgatam dos gregos e apresentam para nós no século XVIII e que continuam sendo relevantes hoje, uma delas que responde à sua pergunta, era justamente dizer o seguinte: corte o inútil. Né? No latim eles falavam inutilia truncat, corta aquilo que está sobrando. E hoje tem muita coisa sobrando. É o que você falou, a internet e as redes sociais, a tecnologia, ela vem oferecer para nós muito mais do que nós temos capacidade de consumir. É como se a gente vivesse constantemente num buffet de como ao quanto puder. E com comidas doces, com comidas apetitosas, com comidas com grande apelo de recompensa. E é isso que a gente faz com o nosso cérebro. A gente está cercado, a gente está mergulhado aí nesse buffet de como quanto puder, de graça praticamente, de informação, de notícia, de falsa informação, de falsa notícia. E a gente não consegue lidar com isso. Na verdade, o nosso cérebro não consegue lidar com isso. A gente acaba ficando no final das contas, mais cansado e menos informado. É interessante como o cérebro ele virou esse centro de atenção. Né? Eu estava falando da atenção, que virou o centro da atenção, mas assim, o cérebro. Eu não sei se eu amo mais a neurologia ou a psiquiatria. Eu só sei que eu não vivo mais sem ler sobre o que vocês falam, sobre o que vocês produzem. Você, eu sigo tudo. Eu sei tudo. Todo dia eu vejo o que você posta. Ainda bem que você posta muito, viu? Aliás, você lida muito bem com a internet. Eu acho que faz um uso democrático, leve e de alerta muito importante. Como você usa a internet, como você deixa ali pílulas de insights, de sabedoria. E você faz muitas perguntas difíceis que eu amo. É um desconforto que a gente precisa, doutor, que você faz com a gente. Mas eu acho que é esse exercício de parar para pensar, né? O outro lema do livro Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor, justamente é o que está no título, né? Por que viver é melhor sem ter que ser o melhor? É você se livrar dessa obrigação de alta performance, de ser o campeão, de ser o primeiro em tudo. Não vai acontecer. Se não vai acontecer, se só tem um primeiro lugar e o resto não é o primeiro lugar, por que a gente só valoriza um e desvaloriza todo o resto? E esse é um princípio que está lá na Grécia Antiga, que os Árcades resgatam, que é a mediocridade de ouro. Né? É o valor do meio termo, de você não estar nem de um lado nem de outro, nem exagerar para um lado, nem exagerar de outro, mas você fazer ali o bom o suficiente. O arroz com feijão bem feito alimenta mais, às vezes, do que você querer inventar uma coisa aí e não consegue nem dar conta, né, daquilo que você está querendo exagerar
para um lado ou para o outro. Você deu uma aula outro dia sobre o que é mediocridade na internet, lá no seu, no seu Instagram. Que a gente acha que mediocridade é péssimo, é ordinário. Entendeu? E até o ordinário precisa ser entendido do que é ordinário, né? E a gente e você falava com muita clareza que a mediocridade é o médio, gente. É o equilíbrio, muito provavelmente, em algumas situações, né? Por que que ordinário significa o quê? Significa comum. É comum, é ordinário. E por que que ser comum virou um defeito, né? Por que que é xingamento? Medíocre é o que está na média. Por que que está na média é tão feio se está todo mundo na média? A gente vive na média. Está De todo mundo na tudo. média, que todo mundo quer acreditar que está acima da média, mas não está. Né? Se está todo mundo achando que está acima da média, então está todo mundo igual. Então é a nova média, né? Mas Sim. é por causa disso, porque a gente valoriza demais, a gente supervaloriza o lugar mais alto do pódio, a medalha de ouro, só que não tem medalha de ouro para todo mundo. A maioria de nós não tem medalha de ouro. E, então a Tudo gente não tem bem. valor, né? É. Não, o valor não está na medalha de ouro, o valor está na gente, está naquilo que a gente está querendo fazer, está no nosso esforço, está, enfim, em nós mesmos e não na nossa conquista. A pressão por ser disruptivo, inovador, né? Todas essas palavras que definem esses ecossistemas, que é outra palavra, né? A gente está envolto de muitas definições e a gente está deixando de. Eu percebo assim, com a clareza com que você fala, e eu realmente lhe acompanho, que a gente está deixando de ser a gente mesmo, deixando de viver, na verdade. Por exemplo, a questão geracional. Agora está na moda a técnica da brevidade. Né? Eficiente. Para você ser eficiente, você tem que ser breve em tudo, no texto, no falar, no ser. O mínimo está na moda, porque o nosso tempo de atenção na internet é de 8 segundos, no palco é de 1 minuto e meio para você reter a atenção, blá, 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 blá. A gente está metrificado realmente tudo. Aí eu fico pensando que a gente, pela primeira vez, a humanidade está vivendo, tendo o privilégio de conviver com 4 gerações. Os baby boomers, sim, porque nos anos 80, 90, as pessoas com menos de 60 anos já morriam. Né? Então, os baby boomers X, Y, Z. E tem o alfa também. São 5 gerações convivendo. Isso é um privilégio. E a gente não está tendo a clareza de entender, e aí eu queria saber por quê, como isso é potente, como isso realmente é um privilégio e como usufruir disso, hein, doutor Daniel? Que tem a ver com essa desaceleração, com a busca por essa desaceleração, né, Maia? Você comentou como tudo é muito rápido, como tudo tem que ser breve, né? Tudo tem que ser, a informação tem que ser passada em Sim. 10 segundos. E a única informação relevante que você pode passar em 10 segundos é que nenhuma informação relevante pode ser passada em 10 segundos. Não, não tem, né? Como? Então, à medida que a gente não desacelera, a gente não se aprofunda. E conforme a gente não se aprofunda, a gente não aproveita, a gente não desfruta, a gente não aprende, a gente não convive. Né? É como você passar correndo no museu. Ah, vou conhecer o museu. Aí você passa correndo pelo museu. Não desfrutou nada, não aprendeu nada, não vivenciou nada. E Né? passou Não correndo teve com o nenhuma celular emoção. gravando tudo. Exato, exatamente. Para fazer um vídeo curto. Né? Para Sim, fazer um vídeo curto. E à exatamente. medida em que você consegue fazer esse exercício, aí sim você vai aproveitar mais, você vai desfrutar mais, você vai ter a oportunidade e a riqueza que é de estar 4 gerações juntas no mesmo planeta. Eu acho que você deveria falar muito nesses congressos de empreendedores, de negócios, porque nós estamos perdendo a capacidade, eu penso, de planejar a longo prazo, exatamente porque tudo tem que ser curto. Então, a gente está vivendo o presente, a gente não entende que, por exemplo, o futuro é partida, não é chegada. O futuro chegou. Entendeu? Então, assim, e eu acho que a gente está perdendo essa capacidade. E os negócios, as instituições, as nossas vidas, esse planejamento nos faz falta numa medida importante, não, doutor Daniel? Com certeza, eu falo em palestras, né, para empresas, em palestras corporativas, em empreendedores, justamente sobre esses outros valores que não são muito discutidos e difundidos nas empresas, nas corporações, porque o foco ali está no lucro, o foco está no resultado, o foco está na performance, e tudo bem, eu entendo, é assim que a empresa vive. Não adianta a empresa ser super-humana, ética e bondosa e dar prejuízo, porque ela vai fechar.
Mas o que a gente traz é que, à medida em que você respeita o ser humano na sua essência, até mais lucro você consegue. Então não tem que fazer isso porque você é bonzinho, porque você sabe, é muito humano e você vai falir. Não, não vai falir. À medida em que você respeita aquilo que você tem de mais precioso na sua empresa, que são os seus recursos humanos, mais valor a sua empresa vai agregar para a sociedade, mais lucro você vai ter. Behave, né? Comportamento. As empresas, na verdade, elas já estão, mas o choro e o pranto vai aumentar, eles vão aumentar, sim, choro e pranto, porque as pessoas vão chorar por seres humanos dentro das suas empresas. E a gente vai estar rodeado de tecnologia, que é outra coisa que eu acho que a gente precisa pensar. Eu já estou chegando no final, mas eu tenho duas perguntas para lhe fazer. O primeiro é um ponto que eu acho que é fundamental, que é a nossa consciência. Eu entendo que a principal tecnologia humana é a consciência, e a gente não tem dado atenção para ela. Né? Então, assim, eu queria que você falasse sobre a importância da consciência na nossa existência, do ponto de vista, do seu ponto de vista como psiquiatra. Eu acho que tudo isso se conversa, né? Mas porque a falta de consciência, de autorreflexão, de você vivenciar suas emoções, quer dizer, aquilo que a gente está falando no começo, de você não vivenciar as emoções, que a gente está falando depois, da correria, do dia a dia, tudo isso vai resultar em quê? Nisso que você está comentando, de você não ter consciência de si mesmo, do que você está sentindo, do que você está almejando, daquilo que você está perseguindo, e de repente você olha para trás, lá na frente, né, quando você chega lá na frente, você olha para trás e fala, mas o que eu estou fazendo aqui? Por que eu vim até aqui? O maior arrependimento, maior dor das pessoas diante da finitude não é o que vem pela frente, que ninguém sabe. Mas é o que ficou para trás. O que as pessoas têm de dor na hora da morte é a vida que elas viveram, o que elas deixaram de fazer, o que elas não valorizaram. Por quê? Porque estavam correndo demais, porque não tiveram essa consciência. Então, de fato, esse é o grande desafio dos nossos dias. Agora eu vou falar com o salvador da maioria dos casamentos. O que é essa curva U que o casamento é o X da questão? Porque eu vi você falando, não, chamei meu marido e falei, ó, tá vendo aqui o que o doutor Daniel tá falando? Aí a gente ficou comentando no jantar essa semana, ele falou assim, gente, isso aí ele é o salvador dos casamentos, porque todo mundo acha, que casar, inclusive no vídeo que você estava fazendo, o cara que estava lá com você, falou assim, a pior coisa do mundo qual é? Ele falou, é casar? Não sei se você lembra. O Essa é que uma é essa coisa. curva U? Faz muito sentido quando você para pensar, né? E o problema é parar para pensar. Mas a satisfação com a vida, isso tem estudos mostrando, ela tem essa curva em U. O que significa? Ela é alta no começo, ela cai, depois ela sobe. Né? Então, a satisfação, de forma geral, claro que tem exceções, claro que tem casos particulares, mas de forma geral, em média, as pessoas têm mais satisfação com a vida quando são crianças, inocentes, estão bem sendo cuidadas, e isso vai diminuindo conforme você aumenta a responsabilidade, conforme você tem mais boletos para pagar, atingindo o ponto mais baixo, então, do U, na fase em que você é adulto, tem filhos que são de sua responsabilidade, tem pais que você já precisa começar a cuidar, tem um maior número de boletos, e aí depois você vai se livrando dessas obrigações, você vai envelhecendo, vai adquirindo sabedoria e a satisfação com a vida volta a subir. Só que esta queda, né, tem pesquisas que mostram que ela é menor nas pessoas que estão num relacionamento, num relacionamento de cumplicidade, de parceria, em que um ajuda o outro, porque é meio até evidente, né? Que é melhor estarem dois, um ajudando o outro, do que você estar sozinho enfrentando essas barras, né? Então, o estar num relacionamento, ele é um fator protetor na queda dessa satisfação com a vida, nesse sentido que ele traz felicidade. Eu achei isso muito bom, porque você traz tudo nessa análise, né? O envelhecer, o estar junto, rede de apoio, traz várias coisas, enfim. Eu não vou ocupar muito seu tempo, queria lhe dizer que dos seus muitos seguidores, pelo menos 2 já passaram por aqui, você é o terceiro da turma, o Alan Dias, que é aquele poeta maravilhoso de improviso, que é retumbante,
Muito impressionante. A Camila Apple, que fala sobre uma coisa que é luto, que é uma coisa que ela é muito imersa, é uma autoridade na abordagem dessas narrativas no país. Fala o Hugo Rodrigues. Você é seguido pelas, sim, as pessoas que estão querendo não perder a capacidade de pensar. Qual é o próximo livro, antes da gente encerrar? Trabalhando aí, tem novidades para vir aí pela frente, estamos produzindo, algumas já estão sendo editoradas, eu divulgarei lá nas minhas redes sociais, tudo conforme for sendo publicado. Olha, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que ele é muito valioso, você é muito ocupado, e eu queria dizer que foi uma honra conversar com você, foi rápido, mas acho que nós fomos eficientes, nós fomos acima da média. Obrigada, doutor Daniel. Uma alegria falar com você, tá bom? Um abraço, obrigado. Olha, a gente conversou então com o doutor Daniel, tá? O doutor Daniel Barros, psiquiatra. Eu falei para vocês que a entrevista seria incrível. Não esquece de ver também no nosso canal do YouTube, falando nisso, Meio, tá? TV Meio lá, além do canal Meio Mais e também nas nossas plataformas digitais, outras plataformas. Então eu vou para um breve intervalo e volto em 2 minutos. Até já. O Grupo Meio estreia sua nova programação com a qualidade que você já conhece e a sua manhã já começa repleta de informação e entretenimento. Cedinho, às 6 horas, sintonize no Bom Dia Nacional, onde as principais notícias do Brasil e do mundo fazem companhia no seu café da manhã. Em seguida, às 7 horas, é a vez do Piauí Bom Dia, com as principais notícias da região. E não para por aí. Às 8h20 da manhã, você fica com Revista ao Vivo, na companhia de Carla Berger, Renato Montanha e Raquel Nogueira. E para fechar com chave de ouro a sua manhã, às 9h55, não perca o Ronda do Povão, com Erlan Bastos, o Palhaço Chupetinha e Piauilina. Um programa dinâmico e participativo, onde as vozes da comunidade são ouvidas e os temas mais importantes são discutidos de forma franca e direta. Então já sabe, fique ligado na programação da TV Meio, que foi feita pensando em você. Pesquisa da Fiocruz revela que as crianças no Brasil estão mais altas, porém, mais obesas. A pesquisa analisou dados de mais de 5 milhões de crianças de 3 a 10 anos. E nós convidamos a doutora Carla Malta, que é nutróloga pediatra, para explicar os cuidados que devemos ter com as crianças para evitar problemas de saúde ligados à obesidade. Vamos ver. Olá, tudo bem, Maia? Então, comentar um pouco sobre essa questão do excesso de peso corporal, no caso as crianças no Brasil estão se tornando mais obesas e até um pouco mais altas. É muito importante essa discussão para a gente entender que não é um processo simples e que a gente pode deixar com que elas fiquem dessa forma para depois, quando estiverem adultas, se resolverem. Porque o excesso de gordura corporal, ele faz alterações hormonais, inclusive com o aumento, por exemplo, da insulina, que pode levar a um crescimento inicial um pouquinho mais do que as outras crianças que não são. Isso não significa que as crianças que são obesas vão ficar mais altas do que os seus pares lá no futuro, mas que elas têm inicialmente um crescimento um pouco mais acelerado por conta do excesso de gordura corporal. Por outro lado, a gente não pode deixar esse problema passar, não apenas com as crianças que são obesas, mas aquelas com excesso de peso de uma maneira geral, como aquelas que apresentam, por exemplo, um sobrepeso, porque os riscos cardiometabólicos, eles são equivalentes. Então, a criança obesa, ela nesse momento, ela já apresenta esse excesso de gordura corporal, que vai fazer com que ela tenha uma disfunção endotelial. O que isso significa? Que ela vai sim apresentar um maior risco de ter um infarto precoce, um derrame precoce e outras doenças que são lá do tempo das nossas avós, como o diabetes mellitus tipo 2 mais cedo,
A gente vê cada vez mais indivíduos jovens, até mesmo adolescentes, desenvolvendo diabetes tipo 2 por conta de um erro alimentar, da alimentação mais industrializada. Essas crianças e adolescentes cada vez mais sedentários, com o uso na tela. Ao mesmo tempo, eles não dormem de maneira adequada. Isso desregula muito mais. E por outro lado, além desse controle que a gente deve realmente orientar da alimentação, né, da questão do descascar mais do que desempacotar, né, é muito importante, não apenas para tudo isso, mas há uma associação. A gente fala muito da alimentação, mas tem que existir um equilíbrio com a atividade física, cuidar da saúde emocional, a saúde mental dessas crianças, sim, e também dos adolescentes. Mas, ao mesmo tempo, controlando todos os hábitos para que todos levem uma vida mais saudável e o que a gente fala muito, dessa prevenção para que cada vez mais todos possam adquirir mais longevidade, né? Então, não apenas se preocupar com essa criança, esse adolescente, quando eles se tornarem adultos, mas porque a criança pequena, ela também consegue aumentar o número de células de gordura, quando ela tem um aumento de gordura corporal mais precoce. E aí, quando ela for adulta, isso só vai aumentar em tamanho. Então, por isso a preocupação em todas as faixas etárias e a gente trabalhar principalmente na atuação precoce nessas crianças e adolescentes para que eles não possam, né, ter todos esses riscos, porque ao mesmo tempo os estudos mostram que uma vez melhorando esse peso, principalmente pensando em gordura corporal, esses riscos cardiometabólicos também reduzem. Então, por isso, equivaler, né, orientar uma atividade física com alimentação saudável, mas um conjunto de transformações com reeducação alimentar para que nossas crianças e adolescentes sejam adultos saudáveis. Obrigada pela oportunidade. Vamos aos dados que falam. Qual você acha que foi o país que ganhou mais prêmio Nobel? O ranking de Nobéis de cada 10 milhões de habitantes ao redor do mundo. Foram os Estados Unidos, o país do tio Sam, que acumula 413 prêmios. Estados Unidos. Reino Unido já conquistou o Nobel 138 vezes. Alemanha, 115. França, 73. Suécia, 34. Rússia, 30. Japão, 29. Canadá, 27. Suíça e Áustria, 25 cada. Israel, muitos outros prêmios. Então, assim, o prêmio Nobel ainda não foi concedido a um brasileiro. Muitos nomes, inclusive, foram considerados fortes candidatos, mas não tiveram campanha de apoio significativas, né? Então, foi indicado, por exemplo, César Lattes, que foi um físico reconhecido pelo trabalho no desenvolvimento do método de câmara de Wilson para detectar partículas subatômicas, né? Ele foi considerado um potencial candidato ao Nobel de Física. Jorge Amado, escritor famoso, conhecido pelos seus romances, que retrata a vida social e cultural do Brasil. Ele foi candidato ao Nobel de Literatura várias vezes, né? Candidato a candidato, né? E nunca ganhou. Oswaldo Cruz e Carlos Chagas foram médicos, cientistas notáveis na área de saúde pública e que foram pioneiros no estudo e combate de doenças tropicais no Brasil. Embora não haja registro oficial de suas nomeações, eles são frequentemente mencionados como merecedores de reconhecimento Nobel. E Dom Helder Câmara, arcebispo conhecido pelo seu trabalho em defesa dos direitos humanos durante a ditadura militar. Ele foi várias vezes considerado um candidato ao Nobel da Paz, mas nós nunca levamos um. E aqui, na verdade, não tem América do Sul, né? Aqui tem Estados Unidos, Europa, Ásia e o restante dos continentes. Não, ainda, né? Mas não é por falta de mérito, né, de qualificação, é porque realmente é uma corrida gigante e as pessoas estão cada vez melhores nas suas entregas. Isso é muito bom para o planeta. Se é bom para o planeta, é bom para a humanidade, é bom para a gente. E queria agradecer a sua companhia, internauta, telespectador, você que nos acompanha no nosso canal do YouTube, onde o nosso canal, o nosso nome é Falando Nisso TV Meio, lá você pode maratonar as entrevistas, que nos acompanha no Instagram, Falando Nisso Meio, né, que acompanha o canal no YouTube Meio Mais
tá bom? E também dizer para você que o nosso QR Code já está aí no vídeo para você fazer parte da comunidade do Falando Nisso no WhatsApp. Você vai ver quais são as entrevistas do dia, conteúdos exclusivos, rever entrevistas memoráveis. É realmente incrível. Obrigada pela sua companhia, internauta telespectador, por todo o Brasil. Uma alegria estar na casa de vocês. A gente se vê por aí ou então por aqui.